Esse quinto curso coincide com o último ano do governo Lula. Então, eu acho que ele nos leva a fazer um balanço do que tem sido a política externa durante esses últimos anos e pensar um pouquinho no futuro também, o que a gente deve fazer mais e melhor. E, sem dúvida, uma das áreas em que precisamos continuar desenvolvendo esforços é esse de abrir o debate sobre a política externa a um público mais amplo, como tem sido feito aqui pela FUNAG, no Palácio Itamaraty, a cada ano, envolvendo, por um lado, os diplomatas brasileiros que vêm aqui comentar e compartilhar a ação diplomática nas mais diferentes áreas, e ouvir um pouco o que o meio acadêmico, o que a sociedade civil, o setor privado e agora também os nossos irmãos sul-americanos têm a dizer para que possamos atuar cada vez mais em sintonia com as aspirações da sociedade como um todo. Eu acho que no Brasil nós precisamos urgentemente ampliar a noção de cidadania do brasileiro. O brasileiro precisa passar da condição de súdito à condição de cidadão. E esta ideia de que nós, inclusive, escolhemos um presidente, não é a ideia de sapo escolhendo o rei. É a ideia de o presidente é o nosso servidor, não é o nosso senhor. Não se faz mais a política externa fechada no gabinete. Primeiro se abre para o Brasil, para os professores, para os acadêmicos, para organizações da sociedade civil nossas, mas também, e isso é que é extraordinário, se abre para fora, receber a contribuição de fora. O presidente Juscelino Kubitschek costumava dizer que o Brasil não era um continente, era um arquipélago. Isso por quê? Porque, na verdade, vivemos em ilhas. Ilhas mentais e até ilhas físicas. Você tem uma ilha principal, que seria São Paulo, Rio, Brasília, depois outras pequenas ilhas espalhadas no sul, no nordeste do Brasil, que às vezes não se comunicam. Não sabemos o que está acontecendo, às vezes, no norte do Brasil, no sul do Brasil, e há vida inteligente em todos esses setores. Então, essa ideia do próprio nome da Conferência Nacional é trazer num ponto de encontro, pelo menos uma vez por ano que nós patrocinemos, professores dos diferentes pontos geográficos do Brasil, para que aqui até se conheçam, intercambiem experiências e iniciativas, e que haja uma rede de informação natural entre todos, e que o Brasil vá se transformando cada vez mais, como queria o presidente Juscelino Kubitschek, em vez de um grande arquipélago, num imenso continente. La idea de que frente a estos desafíos de la globalización tenemos que fortalecer nuestras relaciones para defendernos mejor. Y además, desde luego, esto ha levantado una barrera de incomunicación o ha mejorado la relación entre los pueblos, la cultura, se ha profundizado el vínculo en materia cultural. Esse sentimento geral de que nós devemos nos dirigir em relação à integração cada vez mais, também será um sentimento muito mais forte, ainda que nós tenhamos diversas outras manifestações, mas eu acho que isso vai continuar sendo um sentimento forte. Eu acho que o Brasil tem uma retórica de integração que é muito simpática, muito bonita, muito afável. Eu acho que a Fundação Alexandre Gusmão levou à frente essa conversa de molde muito mais profissional e com muito maior eficácia que houve no passado. Porém, objetivamente, os brasileiros não conhecem a América do Sul. Objetivamente, os sul-americanos sabem muito pouco sobre o Brasil. Isso é um ponto de partida.
mudou no governo Lula é que o Brasil passou a ter um papel de fato global. E agora o que existe é um pouco, nós temos que ter um papel global, mas também ter um forte papel regional. E a convivência entre essas duas realidades é algo que é um desafio para o Brasil. E é isso um pouco que os vizinhos se ressentem. Quer dizer, os vizinhos querem a presença do Brasil, querem o Brasil envolvido aqui, mas eu acho que pela dimensão do Brasil não há uma contradição. Quer dizer, eu não vejo, por exemplo, ninguém reclamando que a França se interessa mais por temas globais do que pelas suas relações dentro da Europa. Eu acho que, da mesma forma, o Brasil vai conseguir se equilibrar e dando atenção a essas duas dimensões. A interação só avança se o Brasil tiver a grandeza de abrir mão de alguns interesses. Nós não vamos conseguir defender todos os nossos interesses e a interação. Por quê? Porque os outros países da América do Sul são menos desenvolvidos que o Brasil. Yo creo que lo que tenemos que evitar en América del Sur es que se creen desigualdades en la relación recíproca y que el desarrollo se concentre en uno o pocos países y que el resto quede adherido de una manera subordinada. Eso sería fatal. Entonces es fundamental generar espacios de transformación simultánea en nuestros países. O período governo Lula, governo Bush, né, que é anterior, as relações do Brasil com os Estados Unidos foram positivas, foram boas. O que se abriu a partir da eleição do Obama foram perspectivas novas, não é? Dada a natureza da política interna do Obama e da mudança que ele, com a qual ele acenava para o cenário internacional. As dificuldades internas do governo Obama têm, digamos assim, operado como obstáculos à realização dessas possibilidades. Para aprofundarmos a relação e avançarmos para um patamar, uma qualidade diferente, é preciso que no Brasil nós conheçamos mais os Estados Unidos e tenhamos uma interpretação nossa a respeito desse país, que é um universo extremamente complexo. E é nesse particular que, digamos assim, acontece a minha e de colegas, modesta contribuição. A criação na universidade, nas nossas universidades, a Unesp, a Unicamp, que é a minha universidade, PUC São Paulo e outras, nós criamos um instituto cujo fim, princípio, é desenvolver e estimular a realização de estudos sobre os Estados Unidos. O horizonte é a criação no Brasil de uma área acadêmica continuada, institucionalizada de estudos sobre os Estados Unidos, seja a política externa, a política interna, a sociedade americana. Esse processo dos BRIC é um processo interessante porque ele reuniu as 4 potências emergentes do mundo. O BRIC ele é uma evolução de um conceito, é um agrupamento de países, não é uma associação, não é uma instituição, não é um fórum, não tem qualquer grau de formalização. É um agrupamento de países que têm desafios comuns, interesses comuns, características comuns, além, evidentemente, dessa propensão extraordinária ao crescimento, dessa necessidade de crescimento, mas que tem vastas massas territoriais, vasta população, uma base industrial sólida e recursos naturais abundantes, né? As
coisas boas nesse processo dos BRIC pesam mais, a meu ver, né? Quem sabe em 30 anos a situação poderá mudar e aí avaliações políticas serão diferentes, né? Mas para o momento a parceria entre o Brasil e a China, Brasil, a Rússia, Brasil, a Índia é muito produtiva, muito construtiva em termos da promoção dos interesses brasileiros no contexto mundial. Vivemos um momento de um redesenho da governança global, porque as estruturas que hoje existem são estruturas que têm um déficit de representatividade muito grande. É uma cooperação interessante para envolver a Índia e o Brasil numa cooperação global que, por motivos da estrutura antiga, obsoleta da ordem internacional, não permite que isso se faça. Essa representatividade, falta de representatividade de países em desenvolvimento, economias emergentes, nesses principais fóruns, né, faz com que eles percam a sua legitimidade e, portanto, a sua eficácia, a sua eficiência no encaminhamento de problemas de interesse global, né? De modo que a parte de cooperação, de coordenação política desses 4 países para enfrentar esse déficit de representatividade de países em desenvolvimento no sistema internacional é uma aliança muito poderosa. Até o ano 2035, talvez, não é 50, né? Essas potências vão competir diretamente com a potência, hiperpotência mundial dos Estados Unidos da América, sobretudo a China. O crescimento da China, a dimensão que a China alcançou no mundo, são tão grandes, tão evidentes. O peso econômico, político da China, um exemplo é que a China é o primeiro parceiro comercial do Brasil. É o primeiro parceiro comercial de vários países latino-americanos. A China é a segunda potência econômica do mundo. O conhecimento que existe no Brasil sobre a China é fragmentado. Certos setores da sociedade brasileira chegam a conhecer relativamente bem a China, mas não transmitem esse saber que eles adquirem a outros setores da sociedade brasileira. Há várias outras instituições de ensino e pesquisa que trabalham com o que a gente chama a dimensão China. Então, a ideia é justamente criar uma rede que seja capaz de fazer conversar essas várias instituições, né? De criar uma atividade sistemática de reflexão sobre a China, criar disciplinas sobre a China que possam ser intercambiadas entre diferentes centros, né? Criar uma prática de intercâmbio, verificar que outras instituições já têm profundo contato com a China. Então, a ideia é realmente formar uma rede que dê muito mais transparência a todas essas iniciativas de ensino e pesquisa que têm a dimensão China. A China é um gigante que está crescendo, não parou de crescer, que está cobrindo o horizonte, digamos, né? Que será a primeira potência do mundo, não se sabe bem quando, mas daqui uns 30 anos, certamente. É necessário estudar a China. Nós não conhecemos o continente africano. Mais depressa do que está andando, dificilmente conseguiríamos. Quando as pessoas se espantam por que a presença do Brasil na África, inadvertidamente está a ideia de por que vocês estão se metendo naquele buraco. O que é uma inverdade, porque a África do século XXI é a África do crescimento econômico, é a África do desenvolvimento social, é a África da maturidade política. Ainda há muito preconceito, há muita diferença. Nós estamos ainda...